A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Aprendendo com Jesus. Apresentação: Alonso Filho. Olá, está começando mais um programa Aprendendo com Jesus. Aqui pela sua, pela minha, pela nossa RBE, Rede Brasil Espírita. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não, se inscreva para receber as notificações ao ativar o sininho de notificações e saber o que está acontecendo na nossa rádio. Você sabe, o nosso programa ele se baseia em duas perguntas principais: quem é Jesus e o que Jesus ensina. Ao longo do programa nós vamos acompanhar essas histórias, os estudos, música, tudo relacionado. E também teremos aquela parte que trazemos as curiosidades do tempo de Jesus, tá bom? Nos acompanhe, permaneça conosco. Está no ar o programa Aprendendo com Jesus. Você sabe que nessa primeira parte, a pergunta que nos guia é: quem é Jesus? Para responder esta pergunta, nós vamos buscar ajuda com Raul Teixeira, neste livro muito bom, Quem é o Cristo, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, editora Frater. É interessante esse livro porque ele traz em tempos, como o nosso, diz Raul Teixeira com esse Espírito Francisco de Paula Vitor, que em tempos enfermiços do mundo, quando fobias, medos diversos, síndrome de pânico e desconfianças, inimizades e superficialidades nos relacionamentos, vem fazendo tantas criaturas grandemente infelizes, desencoraçadas nesse mar revolto de desatino, parece que ao longe ouvimos-lo dizer, cheio de inefável ternura e entendimento: sou eu, não tem mais. Isso é uma descrição que o Espírito faz do conteúdo básico desse livro. Então, quem é o Cristo? No capítulo 14, o Messias, ele traz a resposta dessa pergunta que nós estamos fazendo: quem é Jesus? Começando por uma fala que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26. Eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou, eu que falo contigo. A conversa de Jesus com a mulher samaritana é dos momentos mais líricos, mais sentimentais, mais profundos, dentre os que localizamos nas descrições da Boa Nova. No longo diálogo, é a mulher que vai se dando conta da condição de Jesus. É ela que percebe ser um profeta em razão de tudo que ouvia da sua boca. Contudo, Israel tinha muitos profetas e ela, corretamente, deduziu ser aquele homem um profeta judeu, sem aprofundamento em questão, sem maior aprofundamento nessa questão. No desdobramento das falas, entretanto, o mestre vai lhe dando orientações para a crença, vai lhe pontuando os caminhos, o passo da verdadeira adoração ao Criador, que dispensa lugares geográficos, mas que procura o íntimo das criaturas. Jesus tocava em temas que, apesar de bem focalizados por ele e entendidos por aquela mulher, careciam da autoridade de quem ela e seu povo aguardavam: o Messias. E como se ela dissesse: o que tu me dizes é interessante, é importante mesmo, mas aguardo o Messias, o Cristo, que virá, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela não duvidava daquele profeta, porém esperava o Cristo, quem sabe para confirmá-lo ou não. Ainda hoje na terra há um número de almas à espera da confirmação das palavras e por si mesma já levam o selo de confiança, porque foram ditas por Jesus, o Cristo. Vou repetir essa parte: ainda há muita gente esperando a confirmação das palavras que o próprio Jesus falou. E o Espírito Francisco de Paula, através do Raul Teixeira, nos diz: enquanto isso, muitas pessoas vão repletando o seu estômago emocional com variadas iguarias que lhes são oferecidas, com sabores diferentes, para depois alegar indigestão teológica por falta de ácidos intelectuais, da informação precisa e do bom senso capazes de digerir tantas informações.
passam então a regurgitar tudo o que se referia à crença espiritual, passando a afirmar que não crê em nada, evocando a brutal intoxicação sofrida. Os ensinos do Senhor, contudo, seguem claros e disponíveis a todos que queiram entender em espírito e verdade. Os indivíduos costumam distribuir-se, grosso modo, naqueles que acreditam e naqueles que não acreditam em Deus, pelo fato de ouvirem as vozes de várias igrejas e suas lideranças, pouco atentos ao verdadeiro Mestre e seus ensinos. Para o Cristo, não é importante a adoração do Pai aqui ou acolá, em algum templo de pedra ou em lugar externo da natureza exterior. A alma humana compõe também a natureza. É a alma humana a única apta a pensar em Deus. Logo, não há lugar mais apropriado para adoração ao Criador do que a intimidade da criatura consciente de si mesma. Para adoração a Deus, não há necessidade de nada material, nem símbolos, nem ícones, nem flores, nem círios, nem cânticos, nem vestes, nem palavras. Embora possamos encontrar sinceridade nas evocações de quem cultive tudo isso, a realidade é que sem todas essas coisas funcionariam muito melhor. Bastam, na verdade, o coração que sente e a mente que emite. Olha, o coração que sente e a mente que emite. E já está fechado o circuito entre o Criador e a criatura. O coração que sente e a mente que emite pensamentos em direção ao alto. A mulher samaritana se propunha a esperar a chegada do Messias, a fim de que tudo o que pudesse ser anunciado fosse confirmado. Como era ela uma questão que não podia ficar pendente no imaginário daquela alma sincera e simples do povo, o mestre apresentou-se a ela não mais como o profeta de Israel, mas como o próprio Messias, por ela aguardado ansiosamente, dizendo para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus é assim, o caminho da verdadeira vida. Quando nos demoramos a compreender, quando marcamos passos diante da imperiosa assimilação de que nos é urgente e vital assimilar, ele se mostra de maneiras diversas em nossa existência, afirmando-se o Cristo ou o Messias. Eu o sou, eu que falo contigo. É preciso, meus irmãos, termos a certeza do Messias, do Mestre que veio há mais de 2000 anos para nos visitar, para trazer para nós um modo de vida divino, mesmo na condição humana. Por isso costumamos dizer que Jesus é o modo divino de ser humano, a forma como deveremos atuar para sermos um novo ser humano nesse planeta em transição. Porque no mundo de regeneração, as velhas condutas, as velhas posturas, a desconfiança da providência divina, da existência, da governança de Jesus não terá mais espaço. Nós precisamos estar atentos àquele que nos orienta. Você e eu estamos atentos a isso? Nos perguntamos diariamente quem é Jesus, como ele atua na nossa vida. Porque ele disse através de João, no capítulo 4, versículo 26, conversando com a mulher samaritana, naquele famoso diálogo em que ele vai até o poço buscar água e entabula um diálogo com ela para orientá-la. Eu o sou, eu que falo contigo, respondendo a ela a dúvida de quem era ele, se era ou não o Messias que ela e o povo de Israel esperavam. Então, fiquemos atentos, é muito importante, para não sermos levados por ícones, por imagem, por símbolo, por pessoas que estão famosas, que são conhecidas, que têm projeção social, oradores, palestrantes, líderes, coordenadores de trabalho, que muitas vezes apresentam a sua opinião como se fosse do Cristo. Ora, se o próprio Emmanuel, conversando com Chico Xavier, já dizia, se na dúvida dele e Kardec, ele ficasse com Kardec, imagine em relação a Jesus. Na dúvida entre o que eu falo e você fala e o que Jesus diz, fiquemos com o que Jesus diz. Na dúvida de o que o líder do grupo, o que o líder comunitário, o que o coordenador dos trabalhos espíritas, por exemplo, fala e o que Jesus diz, fique com Jesus. Jesus disse:
haverá falsos cristos e falsos profetas. A árvore se conhece pelos frutos, mas não pelos frutos do trabalho externo, os frutos do trabalho interno, pela atitude da pessoa no dia a dia. Não para julgar, não para criticar, mas para nós sabermos que nós estamos ainda falíveis. Em outra mensagem, Emmanuel nos traz dizendo que o guia real é Jesus. Só Ele tem a pureza necessária para ser o nosso norte. Então, na dúvida, vai para o Evangelho. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz vários ensinamentos, o Código Moral de Jesus, esclarecido à luz da doutrina espírita. Pesquisa. Tenhamos cuidado para não entrarmos nas fake news espirituais, nas notícias falsas espirituais, de as pessoas dizerem o que é sem ter base no Evangelho de Jesus. Lembremos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Messias, aquele que veio para nos guiar. Continuemos ligados em Jesus. Ouçamos todos, mas fiquemos com Ele, porque Jesus é o verdadeiro caminho. É como Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ok? Então, não sai daí, fique conosco. Vamos agora ouvir a nossa primeira música. Singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, respostas mais lúcidas e belas, de trazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação, com a força eterna da consolação. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Nessa segunda parte, nós começamos tratando de responder a pergunta: o que Jesus ensina? Para tanto, nós vamos nos socorrer da ajuda espiritual fabulosa trazida pela mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, nesse livro. Olha só, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Há uma passagem aqui muito interessante, que Jesus, o título da mensagem é Os últimos e primeiros. Últimos e primeiros é o título da mensagem. Ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2.
e está baseado no capítulo 20, também coincidentemente 20 do Evangelho de Mateus, que no versículo 16, quando Jesus diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É algo que mexe com a nossa imaginação. Por que os últimos serão os primeiros serão os últimos? João de Ângeles vai nos trazer neste livro, neste capítulo em especial, a seguinte mensagem. No contexto do comportamento histórico-sociológico, o ser humano prefere utilizar-se dos primeiros lugares, aqueles que podem oferecer maior destaque no conjunto que se movimenta. Com essa atitude, agradando ao ego, sempre necessitado de emulação, de estímulo, para desempenhar a tarefa que lhe diz respeito. Buscar sempre em primeiro lugar. Muitas vezes a gente age assim, não é verdade? Não raro, dominado pelas paixões derivadas das necessidades do prazer e da posse, que lhe parecem constituir metas únicas, transforma a existência num calvário de lutas intérminas, porquanto as ambições em crescendo não lhe facultam a paz, nem o preenchimento interior, que são indispensáveis à vida feliz. Olha, a paz e o preenchimento interior são indispensáveis à vida feliz, como diz João de Ângeles. Educado para o triunfo na sociedade, mediante propostas hedonistas, modernas, a sua vitória deve ser disputada a qualquer preço, não importando as consequências que possam advir dessa filosofia utilitarista de efeitos perturbadores. Atingido o patamar que constitui o objetivo central dos seus esforços e interesses, não se pode furtar ao vazio existencial, ao continuar do empenho para ter mais. Quanto mais tem, mais quer. Tornar-se conhecido, tornar-se dominador, como se os infortúnios e as enfermidades, a velhice e a morte não o pudessem atingir. Tem gente pensando assim, que é imortal na carne. O espírito é mortal, não o corpo. A existência física parece-lhe ser a saga de realizações externas, o acumular de louros e aplausos, num vai e vem ininterrupto, cansativo e desgastante. Os vitoriosos de um dia, no entanto, passam, como sucede com os indivíduos de todas as camadas, nas diferentes lutas que travam. Essa conduta ilusória responde por transtornos psicológicos muito graves e danos espirituais de libertação penosa. O mundo é educandário, oficina para atividades nobres e nunca uma ilha de sorrisos e plenitude ou um palco de trágico-comédias que deleitam apenas por um momento. Aí vem a lição do Divino Mestre. O Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos, convidando a mudança de entendimento da finalidade existencial. É isso que Jesus ensina. O seu Evangelho é um repositório de ensinamentos, convidando a mudança de comportamento, de entendimento da finalidade existencial. Qual a finalidade da vida? Sem jamais combater a posse ou o prazer que se derivam dos esforços dignos, dos objetivos de serviço à humanidade, Jesus sempre conclamou àqueles que o escutavam ao progresso mediante o trabalho, à dignidade por meio do auxílio recíproco, demonstrando, no entanto, a transitoriedade de todas as coisas ante a perenidade do Espírito. O Espírito que é imortal. As demais coisas são temporárias e transitórias. Sendo possuidor de recursos incomparáveis, aplicou-os pelo bem dos outros, nunca se permitindo humilhar ou menosprezar os carentes, ou entregando-se ao desperdício, ao abuso do poder, à exploração de outrem. Vivendo intensamente o mundo, com suas imposições, às vezes urbanas, ou melhor, arbitrárias, deu curso à meta que trazia: a instalação do reino de Deus na mente e nos corações humanos. Então, mesmo com toda a resistência que havia na oportunidade, com todas as atitudes arbitrárias daqueles que estavam no poder, os sacerdotes, o próprio povo, os próprios dominadores romanos, Jesus procurou colocar em mente e cumpriu à risca a meta de implantar o reino de Deus nas nossas mentes e nossos corações.
Não seja de se estranhar a informação de que esse reino de justiça, os que se exaltam, os que se glorificam e desfrutam de comodidades e honrarias terrestres, sempre nos primeiros lugares, serão os últimos. Desse reino de Deus, do reino de justiça, aqueles que se valorizam demais, que buscam apenas as conquistas exteriores, serão os últimos. Enquanto aqueles que sofrem, que jamais experimentam concessões terrestres, os tesouros da cobiça e do orgulho, serão os primeiros. Paradoxalmente, os eleitos pelos homens, que deles esperam colher as migalhas que sobram nas suas mesas elegantes e fartas, pelo poder transitório e prestígio, salvadas as exceções compreensíveis, acumulam os frutos da avareza, do crime silencioso e oculto, da traição, do suborno, da astúcia desenfreada. Eles próprios sabem da conduta que mantêm, de como são interiormente e do seu desinteresse pelo progresso da sociedade e bem-estar do próximo. O egoísmo que neles predomina os cega para a realidade existencial e para as mínimas expressões de compaixão e de misericórdia, em favor dos deserdados da fortuna e os denominados párias sociais. São aquelas pessoas que quanto mais poder tem, quanto mais dinheiro tem, mais se valoriza e esquece daqueles que têm menos ou que não têm nada. E Jesus e Joana de Ângeles continua falando da mensagem de Jesus, que é libertadora, quando ela diz: é natural que após a embriaguez dos sentidos e o demorado letargo na glória, despertem para a realidade que difere do que lhe aprove viver neste mundo. Quando desencarna, toma um susto. Anestesiando a razão e torcendo a ótica de observação do seu irmão, situado economicamente em grau mais baixo, quiçá pela sua indiferença ou perversidade. Olha que interessante. Desperta no mundo espiritual, percebendo a ilusão que viveu. À luz da psicologia profunda, e é interessante a opinião de Joana, à luz da psicologia profunda, o texto evangélico em epígrafe, que é aquele que a gente viu, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. À luz dessa psicologia profunda, que vai no âmago dessa análise do texto evangélico, trabalha contra a sombra do poder e prazer. Esse é o propósito desse texto. O texto, ele trabalha contra a sombra do poder e prazer, diluindo o ego ambicioso e perverso ante as claridades diamantinas do self consciente, das suas altas responsabilidades de edificação da criatura humana. O ser essencial, o eu superior, está em nós, porque é a centelha divina. É Ele que deve guiar as nossas condutas. É Ele que é o Cristo interno, que pode e deve se conectar com o Cristo externo, que é o nosso governador, que já está em conexão com Deus. A coragem de Jesus é incomparável, porquanto diante da alucinação dominante nos seus dias, naquela época, formulou a parábola dos trabalhadores da última hora, enfrentando a presunção farisaica e o orgulho hebreu, que se consideravam privilegiados de Deus. Naquela oportunidade, Jesus veio para mostrar que não era o poder temporário que se conectava com Deus, que não eram as conquistas externas que nos conectavam a Deus, mas sim a conquista do Espírito na sua intimidade, a conquista do sentimento maior que é o amor, a conquista da sabedoria nas atitudes. Então ele diz: face esse comportamento dos judeus, que se achavam privilegiados de Deus, era o povo escolhido. Eles tinham um comportamento monoteísta, e as inúmeras revelações da raça, essa raça teve várias revelações, como o caso de Moisés, e depois o próprio Jesus, né, nasceu no meio dos judeus para trazer a segunda revelação: Deus como Pai, Deus amor. Em contrapartida, eles não se davam conta, os judeus, de que a abundância de informações que esclarecem constitui pesada carga de responsabilidade. Quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos de agir conforme sabemos. Por isso que Jesus disse: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A responsabilidade para aquele que recebe o benefício.
nasceu Jesus em Israel de forma que se cumprissem as profecias. No entanto, ele não pertence a um povo, a uma raça, a uma época, sendo todas as nações e de todos os tempos, sem compromisso específico quaisquer que lhe queiram disputar a dominação. Ele, Jesus, asseverou com severidade que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho, confirmando a sua independência total e sua liberdade de ação em relação a todas as criaturas humanas. Os profetas foram os primeiros a trazer a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Cumpriram as suas missões abrindo espaços luminosos para aqueles que viriam mais tarde. São considerados os trabalhadores da primeira hora, na visão da psicologia profunda em relação à palavra do Mestre. Por haverem suportado a invernia dos sentimentos, a canícula das paixões equilibradas, enfrentaram esses profetas, o solo áspero dos corações, e não desistiram mesmo quando as dificuldades se lhe apresentavam quase impossíveis de serem superadas. Ou seja, os profetas antes de Jesus, até chegar em João Batista, que teve também, que foi decapitado, que foi aqueles profetas resistiram à dominação, enfrentaram essa dominação para propagar as verdades divinas. Logo depois vieram os intelectuais, seus herdeiros, os mártires, os pais da igreja, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana. E aí Joana vai trazendo, mostrando que vários outros trabalhadores vieram para trazer para nós a boa nova. Por fim, veio a revelação espírita para desaguar para nós, para abrir para nós o mundo espiritual, com todas as suas propostas de imortalidade, que é inclusive revelada pela mediunidade, mostrando que a justiça divina é atestada na reencarnação, confirmada pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Os tempos mudaram, mas as lutas, embora com aspecto diferente, prosseguem terrificantes de efeitos cruéis, porque as atrações do prazer são multiplicadas pelos veículos da informática. O abuso do sentimento torna-se quase hediondo. As facilidades do vício para o vício e o desvio de rota multiplicam-se a cada instante. Por isso que o discípulo sincero da Boa Nova apresenta-se às vezes como um estranho no palco das excentricidades humanas. Parece mesmo não haver lugar para quem abraça a doutrina de Jesus, desvelada dos enigmas e libertada das mazelas e desvios que sofreu durante os séculos. Sabendo, no entanto, que o tempo é escasso e as circunstâncias não são favoráveis, uma empatia superior domina o sentimento desse servidor devotado, que segue à risca o que Jesus trouxe. Que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Aqueles que lutam, aqueles que seguem as suas lições, aqueles que se esforçam para cumprir o seu ensinamento, esses terão espaço sim no reino de Deus. Ele diz, os seus objetivos centram-se no serviço ao bem. E mesmo vivendo no condicionamento do mundo, psicologicamente se mantém na consciência de si mesmo. Vivendo no mundo, mas sem ser do mundo. Essa é a ideia do cristão verdadeiro, daquele que busca seguir as lições de Jesus. Porque o mundo, por exemplo, quando alguém ofende, a visão do mundo comum é dizer que não perdoe, que se vingue, que faça, que dê o retorno. E, no entanto, os ensinamentos máximos de Jesus, para nos mostrar que não devemos resistir ao mal, nos diz que devemos perdoar, para poder nos libertar daquela energia que nos aprisiona, que é a energia do ódio, da vingança. E aí, compreendendo esse convite de Jesus, o servidor nunca desanima e está sempre aproveitando as oportunidades que aparecem. Sucede muitas vezes que esses trabalhadores, ora engajados na renovação, retornam à encarnação no terrestre para darem cumprimento aos deveres que começaram em outras encarnações. E não param, porque Jesus disse que quando está com a mão na charrua, não olha para trás, senão não é digno do trabalho. Repete-se hoje as experiências que não foram exitosas anteriormente. No entanto, é bom deixar claro isso, que aqueles que são os espíritas conscientes, ou cristão consciente de sua responsabilidade, cabe nesse momento para eles graves compromissos que não podem nem devem ser postergados. Porque
porque estamos no limiar da nova era. E essa nova era, pela lógica e pelo bom senso, traz para nós, né, uma existência do mundo causal, a anterioridade do espírito ao corpo. Por isso, comprometido com os imortais, tem a tarefa de apreciar essas horas. E o trabalhador, que somos todos nós, trabalhador da última hora, dessa última hora da regeneração, somos convidados para termos a consciência lúcida do dever. Somos estimulados a superar o nosso ego. A idolatria do ego é o egoísmo. Esse ismo sempre é idolatria, ligação, adoração a ele. Então, nós precisamos superar esse ego e nos concentrar as nossas melhores energias na vivência e na divulgação da mensagem evangélica trazida por Jesus, o seu ensinamento. Simultaneamente, a sociedade terrestre se preparará com certeza para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais tarde brilharão no mundo como estrelas polares para vencer essa busca do prazer, essa busca do poder. Nessa oportunidade que chega, espocarão as luzes da verdade, devastando as trevas teimosas da ignorância. E o amor triunfará dos caprichos da libido, expressando, acima de tudo, o contributo, a ação do amor para a felicidade geral. Por isso, concluindo, Joana de Ângeles diz, é inevitável que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na sua dedicada ou delicada parábola, que é a parábola chamada dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora, do empregador generoso. Por quê? É aquela parábola que o Senhor da vinha abre a oportunidade a todos aqueles que querem trabalhar, considerando o Senhor da vinha Deus e a vinha a humanidade. Estamos encarnados para trabalhar, mas não é qualquer trabalho. Não é o trabalho obrigação, como diz Emmanuel, que a gente recebe porque trabalha. Não é o trabalho apenas o trabalho ação, que é aquele nosso trabalho que modifica o exterior, mas sim o trabalho serviço, que é aquele que modifica o nosso interior. Mas nós podemos juntar os três. Nós podemos estar no nosso trabalho obrigação, aquele trabalho profissional que eu recebo o salário porque estou trabalhando, e nele mesmo eu tenho uma atuação que modifica o exterior, desde que eu faça o trabalho serviço, modificando o meu interior. Então, modificando a mim mesmo, eu vou, na prática diária, modificar o exterior. Por isso que Mahatma Gandhi, seguindo a orientação de Jesus, disse, seja no mundo a mudança que você quer no mundo. Se alguém quer que você quer que alguém seja compreensivo com você, seja compreensivo com ele. Isso que nós devemos agir. Se nós queremos que as pessoas sejam mais cordiais, afetuosas conosco, que nós sejamos com elas também. Em primeiro lugar, porque a nossa energia, através da atitude, da alegria, da gentileza, do respeito e da consideração com os outros, atrairá para nós essa energia. Porque é da lei, é a lei de atração. E o amor atrai. O amor atrai. Ele é criador, ele é restaurador, ele é transformador. E ele é o imã, porque ele vem de Deus. Todos nós, como diz o apóstolo Paulo, todos nós gravitamos em torno da união divina. Ou seja, nós iremos nos unir a Deus, seguindo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Continue conosco. Bem, meus irmãos, agora não vamos trazer uma música, nós vamos trazer uma poesia. Está nesse livro, ó, Momentos com Jesus, poemas de Mário Frigeri, ok? E o poema escolhido, Jesus na Tempestade. Há uma pequena mensagem, uma passagem do Evangelho que diz, em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e ele vos obedecerá. Com base nessa mensagem, o Mário Frigeri traz a poesia Jesus na Tempestade. Jesus caminha sobre o mar revolto, é noite, brama e ruge o vento solto. Por entre as ondas que se entredevoram, os discípulos no barco se apavoram. Mas o mestre, bradando, chama Pedro.
convida-o sobre o mar a ir sem medo. E assim, vencendo a fé humana, humanas mágoas, caminha o velho apóstolo à flor das águas. No mar tempestuoso desta vida, o homem é uma alma peregrina. Por entre os temporais da humana lida, a fé porém lhe dá, neste conflito, vislumbres de Jesus sob a neblina, que estende-lhe seus braços do infinito. É a poesia que nos mostra a ter confiança em Jesus, confiança em Deus e seguir sem medo, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E Jesus é o sol espiritual das nossas vidas. Já foi dito isso por Emmanuel no romance Ave Cristo. Jesus é o sol espiritual da nossa vida. Guardemos essa mensagem e sigamos adiante. Agora, vamos ouvir curiosidades do tempo de Jesus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, este é o momento das curiosidades do tempo de Jesus. Nós estamos inteirando essas curiosidades. Esse livro aqui é muito interessante para você conhecer, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman. E é interessante que nós estamos falando, né, sobre as moradias. Começamos o capítulo 1, moradia, falamos sobre o telhado, moradia, sobre o telhado plano, o programa passado sobre a porta, e agora vamos falar sobre o assoalho, como era o assoalho das casas. Diz o autor, na maioria das casas, o assoalho era de cerâmica ou de terra batida. Em algumas casas, utilizava-se o barro endurecido ou a argamassa. As pessoas mais ricas às vezes faziam pisos de pedra calcária, que era mais fácil de manter e limpar. Era muito importante a base do terreno, onde se construía, que essa base fosse firme e estável. E aí ele cita o Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 e 27, que não está escrito aqui, mas a gente sabe, que é o Sermão da Montanha, quando Jesus lá no final fala da importância, assemelha ao homem prudente, aquele que segue o seu ensinamento, o homem prudente que construiu sobre a rocha, e aquele que não segue o seu ensinamento, aquele ser humano, aquele homem que construiu a casa sobre a areia. E isso, no nosso dia a dia, a gente sabe quanto isso é importante, né? A firmeza nossa está em seguir os ensinamentos de Jesus. E ele continua, autor, naquelas regiões havia sempre ameaça de fortes terremotos, bem como de tempestades súbitas, pesadas, que causavam erosões na base. Se ao construir a casa o proprietário fosse descuidado e edificasse num terreno instável como a areia, olha aí o exemplo lá da mensagem de Jesus no Evangelho, por exemplo, as consequências podiam ser desastrosas. Sempre que possível, faziam-se fundações profundas em busca de uma camada de argila dura, ou então de rocha. As casas mais antigas se deterioravam com o tempo. Elas iam então sendo derrubadas para se construírem novas casas. Mas, em muitos casos, utilizava-se o mesmo alicerce das casas demolidas. Veja que aqui há a sapiência de Jesus mostrando, por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, já no finalzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele fala de que é prudente aquele que constrói a casa em estágio forte, assemelha, né? Aquele que segue o seu ensinamento, assemelha-se a um homem prudente que construiu sobre a rocha, que a tempestade da vida não derruba. E aquele que não segue o seu ensinamento se assemelha ao que construiu a sua casa na areia, que vem a tempestade e leva embora a casa. Nós estamos fazendo como? Estamos construindo a nossa casa, nossas atitudes, a nossa casa mental, com base nos ensinamentos de Jesus, aí é rocha, ou com base nas ilusões do mundo, aí é areia. Pensemos um pouco sobre isso. Agora estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos fechar com chave de ouro. Aguarde, daqui a pouco, não sai daí. Você está no programa Aprendendo com Jesus. E você? Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a sua companhia. Assista, se possível, de novo o nosso programa. Depois que você assistiu agora, compartilhe com outras pessoas. Assista a todos os programas da RBE. É uma grade enorme de muitos programas. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Dê o seu like, compartilhe. Colabore com essa obra do bem. Ok? Seja um agente do bem, um amigo da RBE. Ok? Um abraço.
Fique com Deus, até a próxima. Sigamos em paz com Jesus.